E aí, pessoal, eu sou o Guilherme da 147, sou monitor de anatomia do M1 e hoje eu vou falar um pouco sobre os ossos e as articulações do pescoço e do tronco. Então, quando a gente fala da osteologia do pescoço, do esqueleto ósseo do pescoço, ele vai ser formado então pela coluna cervical, formado pelas 7 vértebras cervicais, e também pelo ocioide. Então, coluna cervical, localizada aqui, e o ocioide mais anteriormente. Então, o ocioide, ele é um osso extremamente que tem uma particularidade, tem uma peculiaridade muito importante, porque ele é um osso que não se articula com outros ossos. Então, ele não se articula com nenhum outro osso do nosso corpo. Na verdade, ele é suspenso, ele é mantido na sua posição por ligamentos, através de músculos, membranas que se inserem nessa região. Então, ele fica localizado anteriormente, mais ou menos então ao nível da vértebra C3, e ele é mantido, ele não se articula com nenhum outro osso do nosso corpo, é como se ele estivesse de certa forma isolado do esqueleto, e ele é mantido na sua posição então por músculos, por ligamentos, por membranas que se inserem nessa região. Então ele é um local de inserção de vários ligamentos, vários músculos, então a gente consegue palpar o ocioide aqui na região mais anterior do pescoço, e como a gente pode ver aqui, ó, músculo milioide, o músculo omoioide, tem o músculo geniode também, que eles vão se fixar no ocioide e ajudam a sustentar ele, a manter ele na sua posição. Além disso, a coluna cervical também faz parte do esqueleto do pescoço. A coluna cervical é formada por 7 vértebras cervicais. Dessas 7 vértebras cervicais, então, a gente tem que 4 delas são consideradas vértebras típicas, que são de C3 a C6, e 3 são consideradas vértebras atípicas. C1, que é conhecido como Atlas, C2, conhecido como Axis, e C7, conhecido como vértebra proeminente. Então, a partir daí, primeiro, para a gente conhecer, então, saber por que C1, C2 e C7 são consideradas vértebras atípicas, justamente porque apresentam algumas características particulares que não são típicas de vértebras cervicais. Primeiro, a gente tem que entender a anatomia de uma vértebra cervical típica. Então, de C3 a C7, a gente tem de C3 a C6, desculpa, a gente tem as vértebras típicas, vértebras cervicais típicas, e a anatomia de uma vértebra cervical típica ela não é tão complexa. Então, na vértebra cervical típica, a gente tem um corpo vertebral pequeno. Esse corpo vertebral ele apresenta, então, na sua face superior, ele é côncavo superiormente, devido à presença de um processo chamado de processo uncinado na região superior, então, do corpo vertebral. Esse processo aqui, que faz com que a região superior do corpo vertebral, a face superior, fique parecendo, então, um half pipe, aquela pista que tem mais ou menos um formato de U, que o pessoal anda de skate. Então, esse é o processo uncinado. A face inferior ela é um pouco mais convexa, justamente para se articular com o processo uncinado da vértebra seguinte. Além disso, também tem um processo transverso com o tubérculo anterior do processo transverso, o tubérculo posterior do processo transverso. Entre eles tem o sulco do nervo espinal do processo transverso, e por onde vai passar o nervo espinhal, então que sai da coluna da medula, da região cervical da medula. E também tem o forame transversário. Forame transversário que vai servir de passagem, então, para os vasos vertebrais. Então, tanto a artéria vertebral quanto a veia vertebral. Então, a artéria vertebral, por exemplo, é um ramo da subclávia que vai ajudar na vascularização do sistema nervoso central, e ele vai seguir um trajeto ascendente pelo nosso pescoço. Nesse trajeto ascendente, ele vai passar por dentro desses forames transversários. Além disso, tem os processos articulares, processo articular superior, processo articular inferior. Esses processos articulares nas vértebras cervicais, eles são um pouco mais horizontalizados, com uma face articular superior, então com a face articular do processo articular superior, face voltada mais posteriormente, então ela está voltada para a região mais posterior, enquanto a face articular do processo articular inferior, ela fica voltada um pouco mais anteriormente. Além disso, então, tem um processo espinhoso, bífido, ele então é um processo espinhoso meio que bifurcado, e além disso, então, também tem o forame vertebral. O forame vertebral geralmente é grande e tem um formato triangular. Então aqui,
corpo vertebral pequeno, processo aqui. Então também tem nele, a gente consegue ver o processo uncinado. Aqui a gente tem o tubérculo posterior do processo transverso. Aqui a gente vai ter o pedículo, então o arco vertebral, que é essa região aqui posterior ao corpo, ele é formado pelo pedículo e ele é formado pela lâmina. O pedículo é aquela região que fica entre o corpo e o processo transverso, entre o corpo e o processo articular, e a gente tem a lâmina, que fica entre o processo articular e o processo espinhoso. Então seria a lâmina, lâmina mais pedículo formam o arco vertebral. Além disso, a gente tem um processo espinhoso bífido, tem o tubérculo anterior do forame do processo transverso, também tem o forame transversário, processo articular superior e também o forame vertebral. Então aqui numa vista anterior da vértebra cervical, a gente consegue perceber aqui o formato que o processo uncinado dá à vértebra cervical. Esse formato parece uma pista de skate, um half pipe, côncavo superiormente, processo articular superior, processo articular inferior, a face articular dele voltada um pouco mais anteriormente, corpo vertebral pequeno, o forame transversário aqui, no processo transverso, são alguns acidentes típicos de uma vértebra cervical. Então, conhecendo a anatomia de uma vértebra cervical típica, a gente consegue, então, identificar por que as outras vértebras cervicais, C1, C2 e C7, são consideradas vértebras atípicas. Quais são as características particulares que essas vértebras vão apresentar para elas serem consideradas atípicas? Então, a primeira delas é o Atlas. O Atlas, então, ele é caracterizado, ele recebe esse nome, uma relação com a mitologia grega, onde a gente tem Atlas na mitologia grega, que carrega o mundo, então, o peso do mundo, sustenta o peso do mundo sobre os seus ombros, e aí se faz uma analogia com o par de massas laterais que o Atlas tem. Então, o Atlas tem um par de massas laterais que vão sustentar, que ajudam a sustentar o peso do crânio, ajudam a sustentar o peso do crânio, e a partir daí, então, se faz uma analogia, esse par de massas laterais como sendo os ombros de Atlas. Então, essa vértebra recebe o nome de Atlas. Ela não tem corpo vertebral, ela vai ter, na verdade, dois arcos vertebrais, um arco anterior, que é menor, e um arco posterior, que é maior. Nesse arco anterior, a gente tem o tubérculo anterior, do arco anterior do Atlas, e tem um tubérculo posterior no arco posterior. Além disso, tem o forame vertebral, tem esse par de massas laterais, onde a face articular superior desse par de massas laterais, ela tem um aspecto um pouco mais côncavo, então superiormente ela é côncava, justamente para se articular com os côndilos occipitais. Então, quando vocês viram a osteologia do crânio, tem os côndilos occipitais, e os côndilos occipitais têm um formato um pouco mais convexo. Esse formato convexo se encaixa, então, com esse formato côncavo da primeira vértebra desse par de massas laterais. Além disso, tem um processo transverso, também com forame transversário, por onde vai passar a artéria vertebral, os vasos vertebrais. Além disso, aqui a gente tem um sulco da artéria vertebral. Então, a artéria vertebral, quando ela segue o trajeto ascendente pelo pescoço, passando pelos processos, pelos forames transversários, quando ela chega na altura do Atlas, ela se flete e ela vai então aqui no arco posterior do Atlas, ela vai formar uma impressão chamada de sulco da artéria vertebral. Ela se flete nessa região para depois entrar no crânio pelo forame magnum do osso occipital, onde ela vai fazer a vascularização do sistema nervoso central, mas isso vai ser explicado quando vocês estiverem vendo a vascularização do sistema nervoso central. É só para vocês entenderem como é que esse sulco é formado. Então a artéria vertebral vem por aqui e ela vai se flete nessa região, justamente para entrar pelo forame magno. Na região posterior, uma das principais características do Atlas também, aqui na vista inferior, a gente tem a fóvea do dente. A fóvea do dente tem uma face articular com a qual vai se articular, então, o processo odontoide do áxis, que a gente vai falar agora em seguida. Então aqui a gente tem tubérculo anterior, tem o arco anterior, o arco posterior com o tubérculo posterior. Aqui, posteriormente ao arco anterior, a gente tem a fóvea do dente, tem esse par de massas laterais, o processo transverso, forame transversário. Aqui, mais ou menos, seria o sulco da artéria vertebral. São essas as estruturas básicas. Então, o processo odontoide do áxis, ele iria se encaixar mais ou menos aqui para fazer a articulação com o Atlas. Então, a gente tem a segunda vértebra cervical,
também conhecida como axis. O axis ele tem corpo vertebral, o axis ele vai ter processo transverso, ele tem forame transversário, ele tem um processo espinhoso bífido, o que o Atlas não tem. O Atlas não tem processo espinhoso. Tem processo articular superior, processo articular inferior. E, porém, uma característica que vai diferenciar o axis de qualquer outra vértebra cervical é justamente a presença do dente. É o dente do axis ou o processo odontoide do axis. Esse dente do axis ou processo odontoide, é uma projeção, é como se fosse uma projeção superior na região do corpo do axis, que é muito fácil de identificar. Esse dente do axis, esse processo odontoide, ele vai se articular com a fóvea do dente presente no atlas. Essa articulação, a articulação atlantoaxial, é como se o dente do axis ele fosse um pivô, ele fosse um eixo através do qual a nossa cabeça sofre rotação. Então ele vai se articular com a fóvea costal, com a fóvea do dente, e ela vai ajudar, então, por exemplo, nos movimentos de rotação, aquele movimento quando a gente faz o sinal de não com a cabeça. É justamente, então, ele serve como se fosse um eixo onde a nossa cabeça vai girar. Então a gente tem todas essas características, mas a característica principal que diferencia o axis das outras vértebras cervicais é a presença do dente. Então a gente tem aqui processo odontoide, aqui uma vista superior, tem o processo articular superior, aqui o forame vertebral, processo espinhoso bífido, tem todas essas, tem vários acidentes. Aqui a gente tem os processos articulares inferiores, tem o forame transversário, tem o processo transverso, são as características do axis. E, por último, a vértebra proeminente, a sétima vértebra cervical. Essa vértebra proeminente, ela recebe esse nome justamente porque ela tem um processo espinhoso mais proeminente, e esse processo espinhoso dela não é bífido, ele é um processo espinhoso que não é bifurcado. Ele vai apresentar corpo vertebral, apresenta características típicas de uma vértebra cervical. O que vai diferenciar ela das outras é que ela tem um processo espinhoso mais proeminente, e esse processo espinhoso ele não é bífido. Então ela tem um processo transverso, ela vai ter então o forame transversário, tem os processos articulares superiores, processos articulares inferiores, forame vertebral, ela tem processo uncinado, o que vai diferenciar justamente esse processo espinhoso mais proeminente. E aí, quando a gente vai falando das curvaturas da coluna vertebral, um pouco mais à frente, devido à lordose da coluna cervical, o que vai acontecer é que quando a gente, uma das formas, por exemplo, a gente consegue identificar a vértebra C7 pela palpação. Quando a gente faz a flexão do pescoço, a flexão da cabeça, devido à lordose da coluna cervical, a vértebra C7, por ter um processo espinhoso mais proeminente, ela acaba ficando destacada. É uma das formas, por exemplo, através da palpação, da gente diferenciar pescoço de tronco. O que é pescoço, o que é tronco. O que é tórax, a partir de onde começa o tórax, a partir de onde acaba o pescoço. Também tem a coluna torácica. A coluna torácica ela é formada por 12 vértebras. Essas 12 vértebras, então, são com elas que as nossas costelas vão se articular. Essas vértebras elas são caracterizadas pela presença principalmente então de um corpo vertebral com uma ou duas fóveas costais. Então, no corpo vertebral dessas vértebras, a gente vai ter fóveas costais, que são essas fóveas aqui. Elas apresentam faces articulares com as quais as costelas vão se articular. Então, quando as costelas se articulam com as vértebras torácicas, elas vão se articular justamente por essas fóveas. Elas podem ter uma ou duas fóveas no corpo da vértebra. Normalmente, as vértebras torácicas elas vão apresentar duas, porque quando a costela ela se articula com a vértebra torácica, na verdade a costela não se articula com apenas uma vértebra torácica, com o corpo de uma única vértebra torácica. Ela, na verdade, se articula com a vértebra torácica correspondente a ela, ou seja, por exemplo, ela se articula então com a vértebra torácica correspondente a ela e com a anterior. Então, por exemplo, a sexta costela vai se articular com a sexta vértebra torácica e também com a quinta vértebra torácica. Então, ela vai se articular com a sua vértebra correspondente, então com a fóvea costal do corpo da sua vértebra correspondente e a fóvea costal do corpo da vértebra anterior. Então, por exemplo, sexta costela se articula com a sexta vértebra torácica e também se articula com a quinta vértebra torácica.
Então, então, normalmente elas vão apresentar duas fóveas costais, e aí elas vão apresentar uma fóvea costal superior e uma fóvea costal inferior, justamente para se articular com essas costelas. Então a gente tem e a gente vai ter as faces articulares dessas fóveas costais. Elas também apresentam um forame vertebral, que é circular, e ele é menor do que o forame vertebral presente, então, nas vértebras cervicais, e elas apresentam um processo espinhoso, que é um pouco mais longo e um pouco mais para baixo. Então aqui a gente consegue perceber o corpo vertebral, esse corpo vertebral com a face articular superior, com a face articular inferior. Ele vai ter então o processo articular. O processo articular nas vértebras torácicas ele é um pouco mais verticalizado, se a gente comparar com as vértebras cervicais. A face articular do processo articular superior, ela é voltada mais posteriormente e um pouco mais lateralmente. Então ela é voltada para a região posterior e ela é um pouco lateral. Enquanto a face articular do processo articular inferior, ela é voltada um pouco mais anteriormente e ela é um pouco mais medial, se comparado à do processo articular superior. Ela vai ter processo transverso. Esse processo transverso, dessa vez, não apresenta forame transversário, é uma característica típica de uma vértebra cervical. Nas vértebras torácicas não tem forame transversário, então é apenas processo transverso. Só que nas vértebras cervicais, nas vértebras torácicas, a gente vai apresentar a fóvea costal do processo transverso. Então, lá no processo transverso, assim como no corpo existe uma fóvea costal, no processo transverso também existe uma fóvea costal, que vai servir para articulação também com a costela. Nesse caso, vai ser com a região do tubérculo da costela. Quando a gente estiver falando da articulação costo-vertebral, entre costela e vértebra torácica, a gente vai falar tanto da fóvea costal do processo transverso, quanto da fóvea costal do corpo da vértebra. Então é importante saber que existem elas. E aí tem um processo espinhoso, que é um pouco mais longo e um pouco mais para baixo. Então aqui a gente vai ter a maioria das vértebras torácicas tem uma fóvea costal superior e uma fóvea costal inferior no corpo da vértebra. E o processo transverso tem uma única fóvea costal. Justamente para aquela situação que eu tinha explicado. As costelas, quando elas se articulam com o corpo da vértebra, normalmente elas se articulam com o corpo da vértebra correspondente a elas. Então, por exemplo, então, com o corpo da vértebra correspondente a ela e com o corpo da vértebra anterior. Então é por isso, tem uma fóvea costal superior e uma fóvea costal inferior. Além disso, aqui também tem a incisura vertebral. Essas incisuras vertebrais, elas foram, essas incisuras vertebrais, então, quando a gente tem a união dessas vértebras torácicas, quando a gente tem na coluna normal, essas incisuras elas vão formar o forame intervertebral. Esse forame intervertebral ele vai servir de passagem então para os nervos espinhais quando saem da medula. Então a gente tem aqui algumas exceções, assim como tem nas vértebras cervicais, algumas vértebras com características diferentes. Nas vértebras torácicas a gente também vai ter uma situação parecida. Então nas vértebras torácicas a gente tem, por exemplo, no caso de T1, da primeira vértebra torácica, ela apresenta uma única fóvea costal. Na verdade, ela apresenta duas fóveas costais, só que uma dessas fóveas costais ela tem uma face articular completa, que vai se articular justamente com a primeira costela. Isso acontece porque a primeira costela ela só se articula com a primeira vértebra torácica. Ela não se articula com a segunda. Só vai se articular com a primeira. E ela vai ter uma hemiface articular na sua margem inferior para a segunda costela, porque a segunda costela vai se articular tanto com a segunda vértebra torácica quanto com a primeira vértebra torácica, na região do corpo. Na região do processo transverso, cada costela se articula com a sua vértebra. Então aqui a gente tem a nona vértebra torácica. Essa nona vértebra torácica ela vai ter as características típicas, então uma fóvea costal do processo transverso, duas fóveas costais do corpo da vértebra. Já a partir, por exemplo, da décima vértebra torácica, a décima primeira e décima segunda, elas não apresentam duas fóveas costais, elas só se articulam com uma única costela. Então elas só têm uma fóvea costal, elas só vão ter uma fóvea costal do corpo da vértebra. Então décima primeira e décima segunda vértebra torácica só tem uma fóvea costal no corpo da vértebra, porque elas vão se articular com uma única costela. E outra característica singular, particular então da décima primeira e décima segunda vértebras torácicas,
é que elas não têm fóvea costal do processo transverso. Então a gente vê aqui até a 10ª vértebra torácica, a gente ainda tem fóvea costal do processo transverso, que vai participar da articulação com a costela. A partir da 11ª vértebra torácica e na 12ª também, a gente não tem mais fóvea costal do processo transverso. A gente vai ter uma única fóvea costal no corpo da vértebra. Então a gente tem aqui uma vértebra torácica típica, com então as fóvea costal superior do corpo da vértebra, fóvea costal inferior do corpo da vértebra, aqui então o corpo vertebral, então o processo articular superior, o processo transverso, com a fóvea costal do processo transverso, processo articular inferior e o processo espinhoso. Então a gente consegue diferenciar, por exemplo, sexta vértebra torácica. A sexta vértebra torácica tem fóvea costal superior, fóvea costal inferior, que ela vai se articular com duas costelas, e tem a fóvea costal do processo transverso. Já na 12ª vértebra torácica, a gente vai ter uma única fóvea costal do corpo da vértebra, e a gente não tem fóvea costal do processo transverso. Além disso, tem a coluna lombar. Coluna lombar, então, ela é formada por cinco vértebras lombares, de L1 a L5. Essas vértebras, elas têm algumas características típicas. Primeira coisa, que elas têm um corpo vertebral maior, mais espesso que o corpo vertebral, por exemplo, de outras vértebras da nossa coluna, justamente porque uma boa parte do nosso peso corporal ele vai ser sustentado pela coluna lombar. Então, o corpo ele acaba sendo um pouco mais espesso, justamente para ajudar nessa sustentação. Além disso, elas têm um forame vertebral triangular, só que esse forame vertebral ele é um pouco menor do que o forame vertebral das vértebras cervicais e um pouco maior do que o forame vertebral das vértebras torácicas. Então, ele tem um tamanho intermediário. Então, quando a gente observa uma vértebra lombar, a gente consegue ver o corpo vertebral mais espesso, esse forame vertebral triangular, pedículo, tem a lâmina. Só que a gente tem alguns processos característicos do corpo vertebral. O primeiro deles é o processo coxiforme. Então, nas vértebras lombares, a gente tem que o processo transverso ele é chamado de processo coxiforme. Ele é conhecido como processo coxiforme. Então, ao invés de processo transverso, esse processo vai ser chamado de coxiforme. Na região do processo coxiforme, a gente também vai ter o processo acessório. Aqui a gente tem um processo articular superior. E no processo articular superior tem outro processo chamado de processo mamilar. E além disso, também vai ter o processo espinhoso. Então, corpo da vértebra, o forame vertebral, pedículo, a lâmina e aqui processo coxiforme. Na região posterior ao processo coxiforme, processo acessório. Aqui processo articular superior com processo mamilar e aqui o processo espinhoso. Então, uma forma simples para facilitar, então, para entender os processos que existem nas vértebras lombares, então tem essa sigla, CAMI, que é justamente, então, para a gente observar, para facilitar, então, decorar, para facilitar, ver os processos, então, das vértebras lombares sempre de lateral para medial. Então, de lateral para medial, a ordem deles, processo coxiforme, é o mais lateral. Depois, posterior ao processo coxiforme, a gente tem um processo acessório, processo mamilar e depois processo espinhoso. Lembrando que também tem os processos articulares superiores e os processos articulares inferiores. Então, processo coxiforme, processo acessório, processo mamilar, que fica no processo articular superior, e também processo espinhoso. Só que além desses 4 processos, também existem processo articular superior e processo articular inferior. Agora, falar um pouco sobre o sacro. O sacro, então, ele é um osso, ele é resultado da fusão, da sinostose, então, das 5 vértebras sacrais no adulto. Essas 5 vértebras elas vão se fundir e a fusão delas vai resultar, então, na formação do sacro. Na região superior do sacro existe... Na região superior do sacro, a gente vai ter, então, a base. Então, a base do sacro fica na sua região superior e o ápice fica na região inferior. Vai ter, então, na região superior, a gente tem a face articular, lombosacral. Essa face articular ela vai participar da articulação com a face inferior do corpo vertebral da 5ª vértebra lombar. Tem os processos articulares superiores do sacro, que vão participar da articulação com o processo articular inferior da 5ª vértebra lombar.
Além disso, aqui no sacro, a gente tem um promontório. O promontório é essa região, então, mais proeminente, essa região mais projetada anteriormente, é chamada de promontório. Além disso, também tem a asa do sacro. Então, a gente identifica essa região como sendo a asa do sacro. E na região posterior à asa do sacro, a gente vai ter a face auricular e a tuberosidade sacral. A face auricular, ela vai se articular com a face auricular do ilho e a tuberosidade sacral se articula com a tuberosidade do ilho. Só que isso não precisa se preocupar, porque depois, quando vocês estiverem vendo membros inferiores, quando estiverem vendo a articulação dos membros inferiores, vocês vão ver essa articulação entre o sacro e o ilho, pela face auricular e pela tuberosidade sacral. O sacro ele vai ter duas faces, ele tem uma face pélvica e ele vai ter uma face dorsal. A face pélvica ela é mais lisa, ela é mais anterior e ela é mais lisa, enquanto a face dorsal ela é mais posterior e ela vai ser mais rugosa, ela tem vários processos. Na face pélvica, a gente tem então as linhas transversas. Essas linhas transversas, na verdade, elas marcam o ponto de união das vértebras sacrais. Então, as vértebras sacrais, a gente tem essas 4 linhas transversas que marcam a união dessas 5 vértebras sacrais. Quando elas se fundem, a união delas é marcada por essas linhas transversas. Também tem o forame sacral anterior. A gente também vai ter um forame sacral posterior, que vão servir para a saída das raízes dos nervos espinhais. É isso que a gente consegue identificar, então, na face pélvica, que é a região anterior. Na face rugosa, que é a região mais posterior, a gente vai ter as crista sacrais, crista sacral mediana, crista sacral medial e a crista sacral lateral. A crista sacral mediana ela é formada, então, pela união dos processos espinhosos das vértebras sacrais. Quando eles se unem, eles vão formar uma crista sacral mediana. A crista sacral medial fica um pouco mais lateral à crista sacral mediana. Ela é formada pela união dos processos articulares das vértebras sacrais. Quando eles se unem, forma essa crista sacral medial. E a crista sacral lateral é formada pela união dos processos transversos das vértebras sacrais. Na região posterior do sacro, a gente também vai ter o hiato sacral. O hiato sacral, na verdade, é uma região, então, aberta no sacro. Ela é causada, existe essa região devido à ausência de lâmina e de processo espinhoso na quinta vértebra sacral. Então, a quinta vértebra sacral não tem nem lâmina, nem processo espinhoso. Essa ausência torna essa região aberta, o hiato sacral. Porém, no indivíduo vivo, na verdade, essa região não fica exposta dessa forma, ela não é aberta. No indivíduo vivo, essa região ela acaba sendo fechada pelo ligamento coxígeo. Além disso, tem o corno sacral, que vai depois participar da articulação com o cóccix. E por último, a gente tem o canal sacral. O canal sacral que é uma continuação, então, do canal vertebral. Então, o canal vertebral, onde está localizado a medula espinhal. Então, a continuação do canal vertebral vai ser, então, o canal sacral, na região do sacro. Aqui a gente tem uma outra vista, uma vista superior, com o canal sacral, forame intervertebral, forame sacral posterior, forame sacral anterior. Então, aqui seria a face pélvica e aqui seria a face rugosa, ou dorsal, a face dorsal. O cóccix ele é formado, então, pelas 4 vértebras coxígeas, então ele também é formado pela fusão, só que nesse caso de 4 vértebras coxígeas, durante a vida adulta. Ele também vai ter uma face pélvica anterior, mais lisa, e uma face dorsal, que é mais rugosa, que é convexa e rugosa. Ele tem os processos articulares, esses processos articulares são chamados de cornos coxígeos. Então, os cornos coxígeos, eles são justamente esses processos articulares da primeira vértebra coxígea. E também tem um processo transverso. Essa região é o processo transverso da primeira vértebra coxígea. São os acidentes bem simples, a anatomia do cóccix. Ele vai ter uma base também, da mesma forma que existia base e ápice, também existe base e ápice no cóccix, base
e a base mais superior, o ápice mais inferior. Agora, as curvaturas da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral ela vai apresentar algumas curvaturas. As curvaturas da coluna vertebral elas podem ser primárias ou elas podem ser secundárias. Então, a nossa coluna vertebral ela não é reta, não forma um ângulo de 90 graus, por exemplo, com o plano horizontal. Ela apresenta curvaturas que ajudam a sustentar o nosso peso corporal. Então, a gente tem curvaturas primárias, que são chamadas de cifoses. São curvaturas que são côncavas anteriormente. Então, por exemplo, são encontradas no tórax e no sacro, a cifose sacral e a cifose torácica, côncavas anteriormente. E a gente tem curvaturas secundárias, chamadas de lordoses, que são convexas anteriormente, a lordose cervical e a lordose lombar. Foi aquilo que eu falei, então, da vértebra proeminente. Devido a essa lordose cervical, a gente consegue perceber, então, a vértebra proeminente. Agora, as costelas. As costelas, a gente tem 12 costelas, elas participam da formação do esqueleto do tórax, justamente com as vértebras torácicas e com o osso externo, que a gente vai falar posteriormente. Essas 12 costelas que nós temos, dessas 12 costelas, as 7 primeiras são consideradas costelas verdadeiras, a oitava, nona e a 10ª costela são consideradas costelas falsas, e além disso tem a 10ª e 12ª costelas, que são chamadas então de costelas flutuantes. As 7 primeiras costelas, então, que são as costelas verdadeiras, elas são consideradas costelas verdadeiras porque elas se articulam diretamente com o osso externo. Então elas se articulam com o osso externo diretamente através das suas cartilagens costais. Por isso são consideradas costelas verdadeiras. Da oitava à 10ª costela são consideradas costelas falsas, porque elas não se articulam diretamente com o osso externo, elas se articulam com o osso externo de maneira indireta, por meio da cartilagem costal da 7ª costela. Então a gente tem oitava, nona e 10ª costela. Essa oitava, nona e 10ª costela tem suas cartilagens costais, mas a cartilagem costal delas, como a gente vê aqui, elas não se articulam diretamente com o osso externo. Na verdade, elas vão se unir à cartilagem costal da 7ª costela e até mesmo da 6ª costela e vão se articular com o osso externo. Então, uma articulação indireta. E além disso, tem as últimas 2 costelas, que são as costelas flutuantes, que não se articulam nem direta nem indiretamente com o osso externo, que são a 11ª e 12ª costela. Assim como a gente viu nas vértebras cervicais, nas costelas também a gente tem costelas típicas, costelas que têm características típicas de uma costela, e aquelas costelas consideradas atípicas, que apresentam algumas características particulares, que não são características típicas de todas as costelas, são características mais particulares. Então, da terceira à nona costela, todas elas são costelas consideradas típicas. Primeira costela, segunda costela e da 10ª até a 12ª são todas consideradas costelas atípicas, têm algumas características particulares. Em uma costela típica, a gente vai conseguir identificar a cabeça da costela. Essa cabeça da costela apresenta 2 faces articulares. Essas faces articulares elas servem para articulação com o corpo da vértebra torácica. Então, com a fóvea costal do corpo da vértebra. Essas faces articulares são separadas por uma crista. Então, essas faces articulares elas são separadas por uma crista da cabeça da costela, que é essa crista aqui entre essas 2 faces articulares. Também tem o corpo da costela, que é toda essa região aqui. Entre o corpo da costela e a cabeça, a gente tem o colo da costela. E aqui a gente também tem o tubérculo da costela. O tubérculo da costela ele tem uma face articular. Essa face articular é quem vai fazer a articulação entre o tubérculo da costela e a fóvea costal do processo transverso da vértebra torácica. Que a gente vai falar quando estiver falando da artrologia da coluna vertebral. E além disso, também tem essa região mais rugosa no tubérculo, que vai servir para a inserção do ligamento costo-transversário, que ajuda a reforçar essa articulação. Também tem aqui a região do ângulo da costela e também tem o sulco costal. Então, para a gente colocar a costela em posição anatômica, é bastante simples. Basta então colocar a cabeça da costela situada mais medialmente, justamente porque ela vai fazer a articulação com as vértebras, e o sulco da costela, ou sulco costal, na região então mais inferior. A partir daí a gente consegue saber se é uma costela direita ou se é uma costela esquerda.
Primeira costela. A primeira costela ela é uma costela atípica, porque ela tem um formato um pouco mais curto. Ela tem uma única, na cabeça da costela, ela vai apresentar uma única face articular. Ela tem colo da costela. Ela vai ter também o tubérculo da costela, normal. Só que outra característica típica da primeira costela é que ela vai apresentar alguns sulcos típicos. Então aqui é uma vista superior da primeira costela, onde a gente tem aqui a região do tubérculo do músculo escaleno anterior, que é justamente onde o músculo escaleno anterior vai se fixar. E aqui tem os sulcos, tem dois sulcos, o sulco da veia subclávia e o sulco da artéria subclávia, que é onde vai passar a veia e a artéria subclávia. Então, sulco da veia subclávia mais próxima à extremidade external da costela, enquanto o sulco da artéria subclávia é um pouco mais posterior ao tubérculo do músculo escaleno. Então aqui uma outra vista. Então cabeça, colo, tubérculo, um corpo mais curto com tubérculo para o músculo escaleno anterior, sulco da veia subclávia e sulco da artéria subclávia. Então a artéria sempre mais próxima da cabeça da costela, a veia subclávia mais distante da cabeça da costela. É uma forma de decorar. A segunda costela, ela é considerada também uma costela atípica. Ela, aqui na vista superior dela, ela apresenta um sulco costal um pouco menos acentuado, e além disso, mas ela vai ter cabeça normal, vai ter o tubérculo da costela, vai ter ângulo, vai ter o corpo. E outra característica também que difere é que na vista superior da segunda costela, a gente tem a tuberosidade para a tuberosidade para o músculo serrátil anterior. A tuberosidade para o músculo serrátil anterior, que fica na vista superior da segunda costela. Então, sempre essa tuberosidade vai ficar na região superior. A 11ª e a 12ª costela também são consideradas costelas atípicas, justamente então porque essas costelas elas não apresentam nem colo nem tubérculo, então elas têm a cabeça. Isso explica porque 11ª e 12ª vértebra torácica não apresentam fóvea costal do processo transverso, porque quem se articula com a fóvea costal do processo transverso é o tubérculo da costela. 11ª e 12ª costela não tem tubérculo, então não tem essa articulação. Elas vão ter apenas cabeça, elas só vão se articular com a fóvea costal do corpo da vértebra. Depois o osso externo ele também vai fazer parte da composição da parede torácica. O osso externo ele tem uma posição mais anterior, mais mediana no tórax. Ele vai apresentar 3 regiões principais, que são o manúbrio, o corpo do externo e também tem um processo tifoide. Então o manúbrio mais superiormente, aqui na região do meio, aqui nessa região o corpo do externo e mais embaixo o processo tifoide. Então aqui a gente vai ter na região do manúbrio do externo, a gente vai ter alguns acidentes ósseos importantes. Primeiro então a gente tem a incisura jugular, que aqui a gente tem a incisura clavicular, que é onde vai se articular a clavícula. Ainda no manúbrio a gente tem a primeira incisura costal, que é a incisura costal para a primeira costela. Aqui na região entre o manúbrio e o corpo do externo, ele é chamado de ângulo do externo. É nessa região, então, do ângulo externo, onde vai passar um plano, que vai ser muito importante para dividir a região do mediastino, que é onde ficam algumas vísceras da cavidade torácica. É um plano horizontal, é um plano horizontal que passa pelo ângulo do externo. Ele ajuda a dividir, então, a região do mediastino, mas isso vocês vão ver mais para frente no M2. Então, mas é importante saber que aqui existe um plano um plano horizontal, passa pelo ângulo externo, que é o plano transverso do tórax. Aqui, a segunda incisura costal, que é a incisura para a segunda costela. A terceira incisura costal, quarta, quinta, sexta e sétima incisura costal. E por último aqui a gente tem o processo tifoide. Então as incisuras costais, a incisura costal para a primeira costela está no manúbrio. As incisuras costais da terceira à sétima costela, para articulação então com as cartilagens costais, tá no corpo, e a incisura costal para a segunda costela está na região então entre o manúbrio e o corpo do externo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a artrologia do pescoço e do tronco. Então, para começar,
A gente vai falar um pouco sobre as articulações que estão presentes na coluna vertebral, sobre as articulações que estão presentes na coluna vertebral. Uma dessas articulações é a articulação intersomática. A articulação intersomática é a articulação entre o corpo das vértebras. É uma articulação cartilagínea secundária, então é uma articulação do tipo sínfise, onde a gente tem os discos vertebrais. Então a articulação intersomática é uma articulação cartilagínea secundária, uma articulação do tipo sínfise, que apresenta discos intervertebrais. Ela também apresenta esses discos intervertebrais, eles são extremamente importantes para absorção de choques mecânicos na coluna vertebral, então ajuda na sustentação do peso também, diminui o atrito entre as vértebras e ajuda principalmente então nessa absorção de choques mecânicos. As superfícies articulares então dessa articulação, elas são justamente a face articular superior e a face articular inferior do corpo das vértebras. Além disso, existem dois ligamentos que são muito importantes, o LLA, que é o ligamento longitudinal anterior, e o LLP, que é o ligamento longitudinal posterior. Eles vão ter uma importância muito grande porque eles vão auxiliar na manutenção então da estabilidade da coluna, principalmente nos movimentos de extensão e flexão. Então a gente tem esses dois ligamentos que vão reforçar, eles vão passar aqui na frente e atrás do corpo das vértebras, e aí justamente para reforçar essa articulação e para dar uma certa estabilidade durante a extensão e durante a flexão da coluna vertebral. O LLA, que é o ligamento longitudinal, então que a gente tem a imagem do disco vertebral. Esse disco vertebral ele tem um núcleo pulposo, que é uma estrutura mais gelatinosa, e a gente também tem um anel fibroso. Esse anel fibroso é o que vai proteger contra as herniações. A gente vai ter esses ligamentos, o longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior. O ligamento longitudinal anterior, ele vai desde o tubérculo anterior do atlas e ele desce até pela região anterior à coluna até o sacro. Então ele vai da região do tubérculo anterior do atlas até a região do sacro. E ele vai passar por toda essa região anterior do corpo das vértebras. Já o LLP, que é o ligamento longitudinal posterior, ele vai do áxis, ele vai da segunda vértebra cervical até também a região do sacro. E ele vai aderido posteriormente ao corpo da vértebra. Então é muito importante ressaltar isso. Quando a gente tem um LLP, muitas vezes a pessoa, quando a gente fala que ele passa posterior, faz pensar que ele passa pelo processo espinhoso. Só que o ligamento longitudinal posterior, ele não vai passar pelo processo espinhoso, ele vai passar pelo corpo da vértebra. Então, ele vai ficar aderido aqui ao corpo da vértebra na região posterior, ele passa por dentro do canal vertebral. Então aqui a gente teria o arco vertebral, com os processos transversos, espinhoso e etc. E aqui a gente tem o corpo. Então, na face posterior do corpo, da vértebra, a gente tem o ligamento longitudinal posterior, que vai do áxis até a região do sacro, aderido posteriormente, e ele fica justamente na região do canal vertebral. E ele é muito importante tanto para estabilizar essa articulação, mas também para evitar herniações. Como a gente tem o disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele tem um núcleo pulposo, e aí a gente pode ter uma herniação desse núcleo pulposo, que gera a chamada hernia de disco. Então, a gente, na verdade, pode ter uma herniação desse núcleo pulposo. Então, o ligamento longitudinal posterior ele tem uma importância muito grande, justamente para evitar, ele fica dentro do canal medular, e ele evita essa herniação, ele tenta proteger contra essa herniação, ele tenta redirecionar a herniação para evitar uma compressão da medula. Nem sempre ele vai conseguir, mas ele ajuda a evitar alguns casos de herniação. Então é muito importante ressaltar que ele sempre vai passar por dentro do canal medular, por trás então do corpo da vértebra. Ele vai ficar aderido posteriormente ao corpo da vértebra. Aqui a gente tem uma imagem do ligamento longitudinal anterior e aqui o ligamento longitudinal posterior. Então aqui, para deixar claro, ele não passa pelo processo espinhoso, vão ser outros ligamentos que passam pelo processo espinhoso. Na verdade, ele vai passar por dentro do canal vertebral. Então, por dentro do canal vertebral, posteriormente ao corpo da vértebra, e o ligamento longitudinal anterior passa anteriormente ao corpo da vértebra. A articulação zigoapofisária é uma articulação, então, do tipo sinovial plana. Então, ela vai ter uma cápsula articular, só que essa cápsula articular ela é bastante frouxa. Ela permite movimentos de deslizamento, porque é uma articulação sinovial plana,
E é uma articulação entre a face articular do processo articular superior e a face articular do processo articular inferior das vértebras. Então a gente tem aqui a face, a gente tem aqui o processo articular inferior e o processo articular superior da vértebra. Então, processo articular superior, processo articular inferior das vértebras, e aí a face articular desses processos são justamente então quem vai se articular nessa articulação zigoapofisária. E ela vai ter aqui uma cápsula articular que é frouxa. Então essa cápsula articular frouxa e aqui os processos articulares superior e inferior. Na nossa coluna vertebral, a gente tem essas articulações, e aí na nossa coluna vertebral a gente vai ter vários ligamentos acessórios. Esses ligamentos acessórios da coluna vertebral, eles ajudam a manter a estabilidade da coluna vertebral, eles ajudam então a reforçar, a estabilizar a coluna vertebral e também a estabilizar essas próprias articulações presentes. Então, primeiro a gente tem o ligamento amarelo. O ligamento amarelo é um ligamento que fica entre as lâminas vertebrais. Então, como a gente viu, o arco vertebral é formado por lâmina e por pedículo. Os ligamentos amarelos são esses ligamentos aqui, que eles ficam justamente entre as lâminas. Eles vão de uma lâmina, da lâmina de uma vértebra à lâmina de outra vértebra. Então, a lâmina é justamente a região entre o processo transverso, o processo articular e o processo espinhoso. Essa região, então, entre o processo transverso e o processo espinhoso, é chamado, então, de lâmina. E entre essas lâminas, então, de uma lâmina para outra, a gente vai ter o ligamento amarelo. Então, aqui o ligamento amarelo, de uma lâmina a outra, a gente consegue ver aqui, a imagem não é tão clara, mas a gente vai ter aqui, ó, vai ter aqui processo espinhoso, aqui seria a lâmina, e entre uma lâmina e outra, a gente vai ter o ligamento amarelo. Além disso, o ligamento nucal. O ligamento nucal, ele vai da protuberância occipital externa, então ainda no osso occipital, até a vértebra C7, até o processo espinhoso da vértebra C7. Então ele se estende toda essa região, nessa região posterior, e depois ele vai continuar. Depois desse ligamento nucal, a gente vai ter outro ligamento, que é o ligamento supraespinhal, que a gente vai falar logo em seguida. Então aqui é importante o ligamento nucal, da protuberância occipital externa, logo na região que é de fácil palpação, inclusive, na região do osso occipital, até a região do processo espinhoso de C7. Além disso, vão ter os ligamentos interespinhais. Os ligamentos interespinhais, eles ficam entre os processos espinhosos, só que eles não ficam no ápice do processo espinhoso. No ápice do processo espinhoso vai ser outro ligamento. Então, eles ficam entre os processos espinhosos. Então, a gente tem aqui a região do processo espinhoso. Entre um processo espinhoso e outro, ao longo de toda essa região do processo espinhoso, tem o ligamento interespinhal. Então, o ligamento interespinhal, toda essa região aqui tem um processo espinhoso. Entre um processo espinhoso e outro, a gente tem o ligamento interespinhal. Essa região aqui, por cima, quando no ápice do processo espinhoso, não é ligamento interespinhal, é outro ligamento que a gente vai falar agora, que é o ligamento supraespinal. O ligamento supraespinal, ele é um ligamento que vai do ápice do processo espinhoso de C7, ele vai do ápice do processo espinhoso de C7 até a região do sacro. Ele funciona como se fosse uma continuação do ligamento nucal. Então a gente tem o ligamento nucal, que vai da protuberância occipital externa até o processo espinhoso de C7. Como o ligamento nucal termina lá, é como se o ligamento supraespinal é como se ele fosse uma continuação do ligamento nucal. Ele começa então no processo espinhoso C7. Então a gente tem aqui, ó, o ligamento supraespinal, ele fica no ápice. Aqui nessa região aqui ficaria o ligamento interespinhal. Então, o ligamento supraespinhal no ápice do processo espinhoso, e aqui entre um processo espinhoso e outro, a gente teria o ligamento interespinhal. E além disso também existem os ligamentos intertransversários, que são os ligamentos que ficam entre os processos transversos das vértebras. Então, de um processo transverso a outro, a gente tem o ligamento intertransversário, que também ajuda a reforçar as articulações. Então, aqui o ligamento intertransversário, não sei se dá para perceber bem. Então, aqui a gente tem um processo transverso, aqui seriam as costelas,
no caso seria a coluna torácica, aqui seria então a costela, e aqui então o processo, aqui seria o processo transverso. Então aqui seria o ligamento intertransversário, entre os processos transversos. Além disso, na coluna vertebral também tem a ligação, a articulação vertebral. Essa articulação ela é considerada uma articulação atípica, porque ela não tem ao longo de toda a coluna vertebral. Ela só vai existir ao longo então da coluna cervical, que é justamente na região onde a gente tem o processo uncinado. Então ela acontece justamente entre o corpo vertebral. Então ela acontece entre o corpo vertebral de uma vértebra e o corpo vertebral da vértebra seguinte. Então a face articular inferior de uma vértebra e a face articular inferior do corpo de uma vértebra e a face articular superior da vértebra seguinte, para formar então o processo uncinado, na região do processo uncinado, sempre nas vértebras cervicais. Ela não tem nenhuma classificação porque ela só acontece nessa região. Além disso, tem as articulações crânio-vertebrais que acontecem entre as vértebras e a região do crânio. Então tem a articulação atlanto-occipital. Essa articulação atlanto-occipital é uma articulação sinovial do tipo condilar, onde as faces articulares dessa articulação elas são os côndilos occipitais, que tem um formato mais convexo, e a face articular superior da massa lateral do atlas. Então o atlas ele tem um par de massas laterais com faces articulares. Essas faces articulares têm um formato côncavo, justamente para se articular com os côndilos occipitais. Então côndilos occipitais então as faces articulares, a face articular do côndilo occipital com a face articular da massa lateral do atlas formam a articulação atlanto-occipital. Essa articulação ela permite o movimento do sim. Então esse movimento delicado de sim ou uma pequena inclinação lateral da cabeça são permitidos justamente por essa articulação atlanto-occipital. Então aqui a articulação atlanto-occipital aqui seria a protuberância occipital externa, aqui então seria de onde iria partir o ligamento nucal, e aqui a gente tem então, aqui a gente vai ter o atlas, e é justamente nessa região onde a gente tem a articulação atlanto-occipital. A articulação atlantoaxial é uma articulação entre o atlas e o axis. Ela é dividida em duas, então ela é formada por duas articulações. A gente tem a articulação atlantoaxial mediana e a articulação atlantoaxial lateral. A articulação atlantoaxial mediana é uma articulação sinovial do tipo trocoide, que vai acontecer então entre o processo odontoide, a face articular do dente do áxis, ou a face articular do processo odontoide do áxis, e também a face articular da fóvea costal, a face articular da fóvea do dente do atlas. Essa articulação, como é uma articulação sinovial trocoide, ela permite os movimentos de rotação do não. Então é como se esse processo odontoide ele servisse como um eixo em torno do qual a nossa cabeça vai rodar. Ele permite esse movimento de não com a cabeça. E também tem a articulação atlantoaxial lateral, que ocorre entre a face articular superior do áxis com a face articular inferior das massas laterais do atlas. Então a massa lateral do atlas ela vai ter a face articular inferior, que vai se articular com a face articular superior do áxis. Então a face articular, na verdade, a face articular do processo articular superior do áxis. É uma articulação sinovial plana, permite apenas movimentos de deslizamento. Então a gente tem aqui essa articulação, a gente tem exatamente como é que ocorre o encaixe entre o áxis e o atlas. Então aqui seria mais ou menos a região da fóvea do dente, aqui o dente do áxis, e aí as faces articulares vão se articular, permitem o movimento de o movimento de rotação da cabeça, o não que a gente faz com a cabeça. Então aqui seria justamente esse movimento permitido pela articulação atlantoaxial mediana. Então esse movimento de rotação da cabeça em torno do eixo do dente. Essas duas articulações elas são estabilizadas por ligamentos. Então os ligamentos, na verdade, eles têm essa função muito importante de estabilizar essas articulações. No caso, então, o que vai acontecer é que a articulação atlantoaxial mediana ela vai ter dois ligamentos importantes, que é o ligamento alar.
Esse ligamento alar, ele vai do dente do áxis, até a margem lateral do forame magno. Então esse ligamento alar, aqui a gente tem, ó, o forame magno, aqui seria o forame magno, aqui a gente vai ter os ligamentos alares. Então ele vai do dente do áxis até a região, até a margem lateral do forame occipital, ou do forame magno do osso occipital. Então, aqui a gente tem o forame magno, aqui a gente tem o forame magno, uma vista, aqui seria a região anterior, a margem anterior do forame magno, então aqui as margens laterais, então o dente do áxis, partindo do dente do áxis até a margem lateral do forame magno, do osso occipital, teria o ligamento alar. E além disso, também existe o ligamento do ápice do dente. O ligamento do ápice do dente, ele vai do ápice do dente, ele vai do ápice na extremidade superior do dente do áxis, até então a margem anterior do forame magno do osso occipital. Já a articulação atlantoaxial lateral, ela é reforçada pelo ligamento cruciforme. Ele recebe esse nome justamente porque ele tem um formato que lembra uma cruz. Esse ligamento cruciforme, ele vai ser formado pelo ligamento transverso do atlas e pelos fascículos longitudinais superior e inferior. Então esse ligamento aqui que lembra uma cruz, ele é justamente então o ligamento cruciforme. Nesse caso então aqui a gente teria os fascículos, o fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior e o ligamento transverso do atlas. Esses ligamentos então formam uma cruz que vai ser chamada de ligamento cruciforme e ajuda a estabilizar a articulação atlantoaxial lateral. Além disso, tem a articulação lombosacral. A articulação lombosacral ela é uma mistura, uma articulação intervertebral e uma articulação zigoapofisária. Ela acontece, então, entre a quinta vértebra lombar e o sacro. Ela vai ser então formada pela articulação intervertebral e a articulação zigoapofisária. A articulação intervertebral, que acontece então entre a face articular inferior da quinta vértebra lombar e a face articular superior da base do sacro. Essas faces articulares, então, a face articular inferior do corpo da quinta vértebra lombar e a face articular superior da base do sacro vão se articular para formar essa articulação intervertebral, que vai ter presença de disco intervertebral. Já a articulação zigoapofisária ela é formada pelo processo articular superior do sacro com o processo articular, então a face articular do processo articular superior do sacro com a face articular do processo articular inferior da quinta vértebra lombar. São as perfis articulares. Então, na articulação intervertebral, a gente vai ter uma articulação cartilagínea secundária, então articulação do tipo sínfise, então com a presença de disco intervertebral, e na articulação zigoapofisária, uma articulação sinovial plana. Além disso, tem o ligamento ilho-lombar. O ligamento ilho-lombar ele tem uma importância muito grande, porque ajuda a proteger essa articulação e ele também ajuda a estabilizar, dar uma estabilidade a essa articulação. Ele é um ligamento, então, que vai do processo coxiforme da quarta vértebra lombar e do processo coxiforme da quinta vértebra lombar até a crista ilíaca. Então, quando vocês forem ver a região, então, dos membros inferiores, quando vocês forem ver o símbolo do membro inferior, vocês vão ver a região do ilho, então o osso do quadril, a região do ilho. Na região do ilho, toda essa região aqui, ela vai ser chamada de crista ilíaca. É nela que vai se fixar o ligamento ilho-lombar. Então, ligamento ilho-lombar, aqui a gente tem quarta e quinta vértebra lombar, osso sacro. Então, aqui seria o processo coxiforme da quarta vértebra lombar, processo coxiforme da quinta vértebra lombar. Então, desses processos coxiformes, da quarta e quinta vértebra lombar, sai esse ligamento ilho-lombar, que ajuda a reforçar, que ajuda a estabilizar e proteger a articulação lombosacral. Além disso, também tem a articulação sacrocoxígea. A articulação sacrocoxígea é uma articulação que acontece entre a base do cóccix e também o ápice do sacro. É uma articulação do tipo sínfise. Ela é reforçada, então, ela é uma articulação do tipo sínfise.
Ela é reforçada pelos ligamentos sacrococcígeo anterior, sacrococcígeo posterior e também a região, o sacrococcígeo lateral. Então a gente tem esses ligamentos, sacrococcígeo lateral, sacrococcígeo anterior, posterior, e o sacrococcígeo anterior ficaria mais ou menos nessa região. Aqui ficaria o ligamento sacrococcígeo anterior, ligamento sacrococcígeo posterior, ligamento sacrococcígeo lateral, ajudam a reforçar essa articulação sacrococcígea. Além disso, tem a articulação costo-vertebral. Essa articulação é muito importante, ela inclusive chegou a cobrar na prova, teórica, se eu não me engano. A articulação costo-vertebral, então é muito importante prestar atenção nessa articulação, pode ser que ela cobre de vocês também. Ela é dividida em dois grupos, a articulação da cabeça e da costela e a articulação costo-vertebral. Então, a articulação costo-transversária. A articulação costo-vertebral é a articulação entre costela e vértebra torácica. Dividida, então, em articulação da cabeça e da costela, que é aquela articulação que vai acontecer entre a cabeça da costela e a fóvea costal do corpo da vértebra torácica, e a articulação costo-transversária, que acontece entre a face articular do tubérculo da costela e a fóvea costal do processo transverso da vértebra torácica. Então aqui a gente tem essa articulação, então a gente pode ver aqui, ó, a cabeça da costela, o tubérculo da costela, vai se articular então com a fóvea costal do corpo, fóvea costal do processo transverso. E aí essas articulações, essas duas articulações, elas vão ser reforçadas por alguns ligamentos. Então, no caso da articulação da cabeça da costela, que é uma parte da articulação costo-vertebral, ela é reforçada pelo ligamento radiado da cabeça da costela. Ele vai partir então aqui da cabeça da costela e vai até o corpo da vértebra. É o ligamento radiado da cabeça da costela. Então a gente consegue ver ele aqui na imagem. Aqui seria a costela, vértebra torácica. Aqui na cabeça da costela, ligamento radiado da cabeça da costela. Já a articulação costotransversária, essa articulação, então, essa articulação costotransversária, no caso a articulação da cabeça da costela, é uma articulação sinovial plana, então a face articular é justamente a face articular da cabeça da costela, seria justamente a face articular da cabeça da costela, com a face articular da fóvea costal do corpo da vértebra torácica. Então ela teria uma cápsula articular e com ligamento, que é o ligamento radiado da cabeça da costela, que vai reforçar essa cápsula. Permite apenas movimentos de deslizamento. A articulação costotransversária, por sua vez, é uma articulação que acontece entre a face articular do tubérculo da costela e a face articular da fóvea costal do processo transverso da vértebra torácica. É uma articulação também sinovial plana, permite apenas movimentos de deslizamento. Uma coisa importante é que a articulação costotransversária não está presente na 11ª e na 12ª costela, e nem na 11ª nem 12ª vértebra torácica, justamente porque 11ª e 12ª costela não tem tubérculo da costela. Se não tem tubérculo, não tem essa articulação. Então, nesse caso, os elementos articulares, existiria uma cápsula articular bem delicada. Além dessa cápsula articular, também tem os ligamentos. Ligamento costotransversário superior e costotransversário lateral. Então aqui a gente consegue ver o ligamento costotransversário lateral. Esse ligamento costotransversário, ele vai do tubérculo da costela ao processo transverso. Então o ligamento costotransversário lateral, viria do tubérculo da costela até a região do processo transverso da vértebra torácica. O ligamento costotransversário superior é um ligamento, então, que vai o ligamento costotransversário superior, ele vai então da costela até o processo transverso da vértebra. Então ele vem aqui mais ou menos da região do colo da costela até o processo transverso da vértebra acima. E tem o ligamento costotransversário. O ligamento costotransversário, ele fica abaixo do ligamento costotransversário, ele fica embaixo do ligamento costotransversário superior. Ele vai então do colo da costela ao processo transverso da mesma vértebra. Então, enquanto o ligamento costotransversário superior, ele vem aqui mais ou menos do colo da costela até o processo transverso da outra vértebra, o ligamento costotransversário, ele vai do colo da costela até o processo transverso da própria vértebra. Então a gente aqui consegue ver esse ligamento.
seria o ligamento costrotransversário superior. Esse aqui seria o ligamento costrotransversário superior. Então viria aqui da costela até o processo transverso da vértebra seguinte. A gente também tem outras articulações na parede torácica, que são a sincondrose da primeira costela. Então essa articulação então aqui entre a primeira costela e o manúbrio do externo, na incisura da primeira costela. A articulação externo-costal, que é justamente a articulação entre o externo e as demais costelas, seria a articulação entre o externo até a segunda, da segunda até a sétima costela. Tem a articulação cossocondral, que é justamente uma articulação cartilagínea primária, é uma articulação então no caso seria uma sincondrose, que aconteceria então entre a extremidade external da costela e também então a extremidade external da costela com a face articular da cartilagem costal. Além disso, tem a articulação intercondral, que é a articulação que acontece, é uma articulação sinovial plana, tem inclusive algumas espécies de cápsulas articulares. A articulação é um tipo de articulação sinovial plana que tem entre as cartilagens costais da sexta até a nona costela. Então aqui a gente vai ter, como a gente tem as costelas falsas, oitava, nona e décima costela, as cartilagens costais dessas costelas vão se unir à cartilagem costal da sétima costela e eventualmente da sexta costela, principalmente da sétima, e aí essa articulação entre essas cartilagens costais é chamada de articulação articulação intercondral. Também tem a articulação manúbrio external, essa articulação que acontece entre o manúbrio e o corpo do externo. Essa articulação manúbrio external é uma articulação tipo sínfise, e tem a articulação chifo external, que é entre o processo tifoide e o corpo do externo. E por último, os movimentos da parede torácica. Então, por exemplo, durante a inspiração e durante os movimentos respiratórios, a gente tem uma alteração tanto da pressão quanto do volume então da cavidade torácica, justamente para permitir a entrada e saída de ar dos pulmões. No caso, então, por exemplo, do movimento de inspiração, a gente vai ter um aumento do volume da cavidade torácica, a gente vai ter um aumento do volume, vai ter uma diminuição da pressão, permitindo a entrada de ar. Durante a expiração, a gente tem o contrário, aumento da pressão, levando à saída de ar, diminuição do volume. E aí o que vai acontecer é que essas articulações e esses ossos que formam a parede do tórax, eles fazem alguns movimentos, que são os movimentos de alça de balde, que é o movimento típico das costelas, movimento de alça de balde, e o movimento de alavanca, alavanca de bomba, que seria então o movimento típico do externo. Então o que acontece? Para permitir essas alterações de volume, esses ossos, esses movimentos eles são muito importantes. Então, por exemplo, durante a inspiração, a gente tem um aumento do volume antero-posterior, um aumento então do eixo antero-posterior, por isso a gente tem esse movimento de alavanca do externo. Durante também a inspiração, a gente tem um aumento nesse volume, nesse comprimento transversal então da cavidade torácica. Isso acontece também por esse movimento de alça de balde da costela. Então esses movimentos são muito importantes para essa alteração de volume que a gente tem da caixa torácica, da cavidade torácica ao longo do tempo. Então é isso. Acabou a aula aqui e se vocês quiserem os slides, depois eu posso disponibilizar para vocês. E qualquer dúvida também é só entrar em contato, mandar uma mensagem, qualquer coisa que eu tento ajudar. E é isso.